No ar, Fala Sério. Fala galera, estamos aqui com mais um podcast Fala Sério Debate. Como sempre, eu, o vosso apresentador, Pedro Loureiro, estou aqui com nossos amigos Atisson. Fala galera, beleza? Muito honrado de estar aqui mais uma vez e tentar contribuir para vocês. É nóis. E nosso amigo também Sabião. Fala galera, eu espero que esse podcast seja bênção na vida de vocês e vamos lá, vamos que vamos. Eu fico pensando quantas piadas com o seu nome Sabião não ouviu durante toda a sua vida. Sábio, pelo menos são coisas boas, sabe? Chão, sábio. Enfim, gente, nosso tema de hoje é continuar a nossa revista Galera de Cristo, né? Vamos falar sobre a lição 4, né? Que é sobre desculpa, foi mal. Como o primeiro fala o tema, é sobre perdão. O perdão é um dos maiores temas, né? É um dos temas centrais da fé cristã, é um dos temas centrais do Evangelho. O perdão, não só o perdão de Deus para com o homem, mas também do homem para com seu semelhante também. Mas primeiro falando sobre a nossa relação vertical, né, de Deus com o homem, como que nós conseguimos o perdão de Deus? Ou melhor, antes, nós precisamos do perdão de Deus? Com certeza a gente precisa do perdão de Deus. Uma das doutrinas centrais da Bíblia é a do pecado do homem, sabe? Nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, caíram e a gente pecou com eles também. Além de você pecar na sua vida, você nasce pecador. É uma conta muito que não tem como pagar, sabe? Não tem o que você faça para poder pagar essa conta. Então, o perdão de Deus é essencial, sabe? O perdão, o fato dele querer perdoar a gente. Ele fez isso por meio do seu Filho, de Jesus Cristo, morrendo na cruz por nós. Bom, tem o texto clássico de 1 João 9, né? Que aquele que confessa, né? Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. E o perdão é a primeira coisa que você recebe de Deus. É a primeiríssima coisa. Porque em Romanos 5 vai dizer, né, que sendo justificados, tendes paz com Deus. Então, justificados pela fé, Deus nos dá esse perdão. E através desse perdão nós temos paz com Deus. Porque antes, por natureza, nós éramos inimigos dele. Então, finalmente agora nós recebemos a natureza espiritual de filhos de Deus, né, cordeiros com Cristo, e recebemos essa paz e esse perdão. Quero falar aqui sobre um tema que, quando eu era um novo convertido, me questionou muito. A gente sabe que Deus nos perdoa através de Jesus e da morte, né, sacrificial de Jesus. Porém, por que Jesus teve que morrer para perdoar nossos pecados? Não era mais fácil Deus, sendo onipotente, estalar os dedos que nem um Thanos da vida e perdoar o homem? Por que existe a necessidade do derramamento de sangue? Isso é uma pergunta que, muita gente faz, sabe? Inclusive pessoas que não acreditam em Deus, né? Acham que é tudo muito confuso, muito complicado. Não bastaria Deus perdoar a gente, ele não é amoroso, né? Misericordioso. A questão é que Deus é amor, mas não é só amor. Deus é justiça, Deus é santo. Deus, ele não se divide. Deus ele é um só. Ele tem características dele. Ele é tão santo quanto amoroso, quanto justo. Ele não vai abrir mão de um atributo em vez do outro. O homem é pecador. E o pecado só existe porque realmente existe uma ofensa contra Deus. Ofender um Deus santo. Então Deus, sim, na sua santidade, na sua justiça, ele tem o direito e deve punir o pecador. Ele deve punir. Tem que ter um pagamento de pecado. Não tem como ficar impune. Né? O que vai dizer em Êxodo? Dizer que Deus, ele não inocenta o culpado. Mas, então, como é que vai entrar em choque essas duas naturezas? Amor e justiça, como é que a gente faz? Como é que a gente vai ser perdoado por Deus se a gente tem que ser punido pelos nossos pecados? O Evangelho de Jesus é a solução. Jesus teve que morrer por isso. Na cruz, Jesus leva nossos pecados, ele é castigado em nosso lugar, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como diz Isaías 53. Então, na cruz são dois coelhos com uma tacada só. Deus é tão justo e amoroso ao mesmo tempo. Ele é justo, condenando o pecado. Jesus morre por nós, sofre a ira de Deus no nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, é o que diz Paulo, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus nos ama e ao mesmo tempo é justo por meio de Jesus Cristo. Jesus morreu para pagar nosso pecado. Enfim, melhor expressão que essa, podíamos terminar por aqui o podcast, mas continuando sobre o nosso tema sobre perdão. Atisson, qual a relação assim que nós temos entre o perdão que Deus nos dá e o perdão que nós devemos oferecer a quem nos ofende, a quem nos maltrata, a quem nos magoa?
Bom, isso é um tema muito interessante, né? O perdão com certeza uma das coisas que mais quebram o nosso ego. Mas essa pergunta é muito boa, porque nós ofendemos a Deus. E começa por aí. O homem ele é orgulhoso por natureza, né? Não tem como falar de perdão sem falar de orgulho. E esse orgulho, ele veio de Satanás. A primeira pessoa, né, se é que a gente pode dizer assim, ofendida da história foi o próprio Satanás. Isaías 14 e Ezequiel 28 vai fazer relação a Satanás e ele olhou para Deus que era glorioso e ele de alguma forma ele se ofendeu com aquilo e ele quis se tornar como Deus, subir até mais altos que as estrelas de Deus e tudo mais. E, cara, você tem o próprio texto de, não sei se é Mateus 18, que vai falar daquela parábola do perdão, né, do servo que perdoou e tudo mais. E Deus ensina que, assim como o amor, que Ele nos amou primeiro, e aí nós podemos o amar, né, 1 João 4, se não me engano, verso 19, assim também nós recebemos o perdão e o tom que Jesus fala é como se nós fôssemos até obrigados a perdoar. Uma dívida, né? Não faz sentido se a gente não perdoar. E a cruz, ela é a maior ofensa que já existiu, ela é a maior ofensa que existe para nós. A cruz, ela ofende a todos, sabe? Ele diz para você que você não pode se salvar sozinho. Isso é a maior ofensa. Ele diz que você é desgraçado, totalmente perdido e que você só pode ser salvo através dela. Você não pode se salvar sozinho. Então, você já está humilhado. Uma pessoa humilhada, ela não se ofende. E não é porque você é humilde, porque você foi humilhado pela cruz. E sendo humilhado, você não tem mais esse orgulho. Você vai quebrando esse orgulho, vai mortificando através da cruz. E assim você compreende que você também é mal, né? Você vivia ofendendo a Deus nos seus delitos e pecados e agora você vive para Deus. Então, você entendendo isso, se torna muito mais simples você perdoar o outro. Show. Enfim, e a gente sabe que nós como cristãos, como a Kisson falou, temos quase que o dever, né? Não é só uma questão de, perdão, dever, porque se eu fui perdoado, eu tenho que perdoar. Eu tenho que reproduzir aquilo que eu recebi. Exatamente. Pode ficar só comigo, né? Porque essa é a prova que nós estamos perdoados. Como Jesus diz naquela parábola do servo, né? Que ele recebe o perdão, né? Que ele recebe um perdão muito maior, né? De uma dívida aí de milhões de dinheiros que ele tinha na época pro rei, o rei perdoa. Mas quando chega um conservo dele, um cara que estava abaixo dele, que devia para ele uma dívida muito inferior ao que ele devia ao mestre, ele vai lá, né, e manda prender o cara, manda bater o cara e não perdoa. Então, assim, depois o mestre que o perdoou vai lá e castiga ele, para falar, eu te perdoei, mas você não foi assim, não agiu assim com o seu irmão, não foi coerente. E agora você que vai ser castigado e vai ser jogado para os torturadores. Então, eu tive assim, uma ligação muito grande com aquilo que eu recebo de Deus, com aquilo que eu também dou aos homens, né? Sim. Eu não posso dar o que eu não tenho, então Deus me perdoou, agora eu poder dar perdão para o outro. Porém, esse perdão é um sentimento ou é uma atitude? Porque muitas pessoas, todo mundo conhece alguém que fala, eu estou tentando perdoar, eu ainda não senti na hora que eu estou na hora de perdoar. Muitas pessoas elas se escondem, né, talvez atrás de um emocionalismo, a sua falta de perdão, a sua amargura. Mas realmente é um sentimento que tem que brotar de forma aleatória ou é uma decisão a ser tomada por parte da vontade do homem? O perdão, sim, em última instância, o perdão é uma atitude, né? É o ato de perdoar, é o ato de apagar as ofensas. É um ato, é uma atitude, é uma disposição, mas é aquilo. Toda disposição que você tiver vai ser primeiro uma disposição do coração, sabe? Se você tem o ato externo de perdoar, você teve a disposição interna de perdoar, sabe? Então, não é palavras vazias, não é simplesmente obedecer por obedecer. Eu acredito que o perdão é sim algo que envolve as emoções, as afeições, é algo que envolve a tua compreensão de quem é você em Deus, de quem é o próximo, sabe? Você não está no lugar de Deus, a quem você está, quem te ofendeu é tão semelhante a você, você tem tanto potencial de ofender como ele. Eu acho que é uma questão realmente do coração. Então, o perdão é uma atitude, mas ela vai envolver afeições, vai envolver disposição do coração. Vai ter emoções resolvidas aí, sabe? O próprio Paulo diz isso. Pois já foi respondido pelo Sabião. Com certeza é uma atitude, é uma coisa racional. Você tem que estar sóbrio para você perdoar alguém, para você depois não se arrepender, né? No meio da emoção você vai lá, eu te perdoo. Você tem que ser uma decisão da sua razão, tem que envolver a sua razão e também o seu coração, né? As suas afeições voltadas para aquela pessoa, né? Entendendo
quem ela é que você é, que ela é um ser humano que vai não só te ofender agora, mas provavelmente vai te ofender também depois. Isso é normal, nós somos pecadores. E o próprio texto de Efésios 4, verso 31 e 32, diz que você tem que se livrar de toda gritaria, calúnia e todos esses sentimentos ruins. E também fala no final que você tem que também se livrar de toda a maldade, né? Então, você deixar uma raiz de amargura brotar e crescer e permanecer no seu coração, mostra até a sua maldade de coração, sabe? De querer, de alguma forma, talvez se vingar daquela pessoa. Então, que nós possamos levar tudo isso em oração a Deus, porque Ele que nos dá realmente um jugo suave, um fardo leve. Pois é. Galera, como a gente estava falando aqui sobre aquela parábola do servo que foi injusto com o seu conservo, que Jesus começa a falar nela em Mateus 18, no versículo 23, ele começa a falar. Só que antes, Pedro chega para ele, no versículo 21, e fala, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse, eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então Jesus, assim, ele põe, claro que esse número não é um número literal, né, mas sim numa indicação de Cristo de que o perdão deve ser algo pleno e constante, independente do erro da pessoa. Porém, existe muito aquela coisa, mas se eu perdoar, eu vou estar sendo trouxa, eu vou estar sendo, na linguagem popular, vou estar sendo trouxa, eu vou estar sendo um otário, vou estar, sei lá, sendo alguma coisa, sabe? Eu vou estar me colocando para baixo, eu vou estar me humilhando para aquela pessoa, que tantas vezes repete o mesmo erro comigo. Tem limite o perdão? Eu posso falar, a partir desse ponto aqui, eu não perdoo mais, ou a partir daquele ponto ali, é outra coisa. Então, eu acredito que o perdão, ele vai até aonde o perdão de Deus vai, eu diria isso. Até onde o perdão de Deus vai é onde o meu perdão tem que ir. E o perdão de Deus, ele é infinito, né? Deus, ele tem essa natureza eterna. Então, se ele perdoa infinitamente, com certeza eu também deveria perdoar eternamente uma pessoa. E tem essa questão que o Pedro falou, que às vezes você é lidado como um trouxa, como uma pessoa, né, um bobão, alguma coisa assim. Mas, cara, nós não temos controle do que as pessoas vão achar de nós, sabe? Você não vai ter controle com o que o mundo vai pensar de você, as outras pessoas vão pensar de você. E, assim, tudo bem elas pensarem isso. Você não vai ter o controle, né, do que vão achar de você. E o mundo sempre vai tentar te impor essa carga pesada, sabe? Mas o jugo de Deus, ele é suave, o fardo dele é leve. Mas o mundo vai sempre tentar te fazer achar que de alguma forma você tem que se importar com aquilo, que você tem que devolver. E não é bem isso, cara. Sabe, a gente aprende de Deus que nós recebemos algo do alto, que nós precisamos ser humildes e que nós precisamos de nos livrar de toda essa carga que o mundo tenta colocar na gente, que é desnecessária. E uma coisa interessante é que essa ideia de eu vou ter que perdoar toda hora, não é que você tem que ser feito de trouxa, né? É a mesma coisa a Deus. Deus é rico em perdoar? Mas quer dizer então que eu posso fazer coisas à vontade e não vai ter nenhuma consequência? Deus me perdoa? Não é assim, não é isso. Deus perdoa um coração quebrantado, um coração contrito pelo pecado, sabe? A gente não tem que realmente ofender alguém, devolver. E pessoas podem realmente nunca mudar, mas a gente tem que sempre perdoar, sempre estar perdoando. E não é simplesmente eu faço de trouxa. É porque toda a sua vida vai ter pessoas no seu convívio que vão errar muito com você. Vão errar muito com você. Às vezes nem por querer, mas vão errar. Então cabe a você estar sempre liberando perdão. Você tem que entender qual é a sua origem. É em Deus. Até porque eu ouvi uma frase muito interessante falando sobre perdão, até do pastor americano chamado Timothy Keller, que ele fala no livro de Deuses Falsos, ele diz que perdoar é tomar para si dívida. Então, quando eu perdoo, por isso que também uma das por que Jesus teve que morrer na cruz, é porque tinha uma dívida ali contra o homem, né? Se ele uma condenação, né? Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Então, Deus... Então, a partir do momento que Deus fala, eu perdoo, que a dívida continua. Então, ele toma para si. Então, a morte, que era a nossa dívida, foi para Cristo que perdoou. Então, assim... A dívida não foi anulada. Então, assim, também é na sua vida. Quando você, sabe, alguém faz algo contra você, algum mal emocional, quando você perdoa, essa é a grandeza e a dureza do perdão. Dureza no sentido que da dificuldade, né? Porque você toma para si a dívida, você cancela aquilo ali. Sim. Um exemplo, vamos supor, se eu tinha R$50 e eu sabia que eu estava me devendo esse dinheiro, eu falo assim, não, você está perdoado, não precisa pagar. Quem ficou no prejuízo do perdão? Eu. Pois é, mas quem ganha relacionamento? Sim.
entendeu? Então o perdão ele sempre traz ele traz perda, mas também traz um ganho muito maior, porque, como diz no texto que a gente vai ler agora, em Hebreus 12, versículo 15, diz assim: procedendo diligentemente para que nenhum homem fique fora da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Como saber disso? Na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, a gente pode evitar que raiz de amargura se instale no nosso coração, que raiz de amargura, de mágoa, de tristeza invadam a nossa mente e entristeçam a nossa alma. Como diz, né, o que Paulo utiliza, raiz, nada melhor do que cortar o mal pela raiz, sabe? O pecado não começa, como diz Tiago, não começa no ato, começa no coração, né? Ele é concebido, ele é gerado, é um processo, até o pecar é um processo. Então, a raiz de amargura tem que ser cortada imediatamente, sabe? A gente tem que identificar o problema, não tem que relevar. A Bíblia diz isso claramente na vida de comunidade de cristãos. Jesus fala isso: tem alguma coisa com teu irmão, vai com ele só, vai falar com teu irmão o que você tem. Se fores dar a tua oferta, antes, se tem queixa com teu irmão, vai logo resolver isso. Jesus mostra essa ideia de logo resolver os conflitos, resolver as questões, não deixar o fermento levedar, resolver as coisas na sua raiz, entendendo que somos falhos, entendemos que carecemos da graça de Deus. E uma coisa muito interessante, que está em 1 João, no capítulo 5 de 1 João, diz uma coisa interessante sobre os filhos de Deus e quem é nascido de Deus, que diz assim: aquele que ama é nascido de Deus. Como você pode amar aquele que gerou, mas não ama aquele ao qual dele é nascido? Então, é o que está aqui escrito: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Quando você entende quem é teu irmão, quando você entende... Outro texto também é 2 Coríntios, né? Hoje não conhecemos mais nossos irmãos segundo a carne. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando você entende que a vida de igreja é uma vida de cristãos que são novas criaturas, mas sim tem resquícios do velho homem, mas que vão ser apagados, você consegue entender melhor como lidar com isso. Consegue entender melhor que imperfeições, falhas na nossa vida em comunidade vão ser, sim, algo constante na vida de igreja, mas com a graça de Deus, com o Espírito Santo, a gente tem poder para quebrar isso, para minar essas coisas. Bom, em Hebreus 12, versos 14 e 15, fala que vocês se esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Ou seja, a paz com os irmãos, ela tem a ver com santidade. É forte, mano. O texto fala disso, eu acredito também que realmente tem a ver com isso. Amém. Porque quando você é santo, você entende que você é justificado por Deus, você vai tendo paz com Deus. E a santidade te aproxima dessa paz. A paz é como se fosse uma estrada, você anda por ela. Você tem paz em todo o caminho do cristão, quando você se santifica. Então, isso é uma demonstração do que Deus fez em você, né? E também dessa paz, que é uma promessa que acompanha toda a nossa vida. Nós também temos que ter com nossos irmãos e demonstrar esse espírito cristão que está dentro de nós e que nós compartilhamos com a comunidade. Então, meu amado irmã, minha amada irmão, minha amada irmã, se você acha que você é santo só porque você não faz nada de errado, só porque você é de casa pra igreja, mas é uma pessoa fofoqueira, é uma pessoa que arruma confusão com os outros, não fica em paz com ninguém no mundo inteiro, briga até no ponto de ônibus, pelo amor de Deus, você não está sendo santo. Santidade envolve paz com Deus e com os homens. Cara, se você ouviu isso aqui até agora, você aturou minha voz e a voz desses meninos chatos até agora, sabe? Curta, compartilhe. Pedro, eu não gostei. Aí o problema é seu, mas comenta mesmo assim, comenta que não gostou, que dá visualização, dá dislike, sabe? Compartilha com seus amigos e guarda a palavra no teu coração. Não guarde perdão. Pra terminar com uma frase bem clichê, fala que o perdão, a pessoa que não perdoa é aquela que toma veneno esperando que a outra morre. Outra morra, né? Morre não, que aí... Olha aí, não toma veneno não. Então assim, gente, perdoem, tenham um coração liberal, entendo. Acho que a maior chave do perdão é eu entender que eu fui perdoado por Deus, uma dívida que eu nunca poderia pagar. Amém? Então fica com Deus, venha na EBD. Domingo, 9h30 da manhã. Compartilha com seus amigos aí, com sua avó, com sua tia, aquele grupo, manda figurinha no grupo da família. É isso aí. Valeu! Você ouviu Fala Sério, um programa da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.